Deus, se você conseguir, pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, todo domingo é assim aqui na igreja? Gostaríamos que fosse. Mas quando vem essa onda do Espírito Santo de Deus, os irmãos já aprenderam a pegar as suas pranchas e surfar nas águas do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus está trazendo renovo, trazendo restauração, trazendo a cura sobre vidas que estão aqui, aliviando os fardos, renovando a fé, porque Ele tem poder para isso. O Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso falar 1000 palavras aqui, mas o Espírito Santo de Deus, com um toque dele, ele transforma as vidas. Glória a Deus. Antes da palavra principal, eu quero compartilhar uma palavra sobre dízimos e ofertas. E eu tratei esta palavra na sexta-feira, aqui na Sexta Forte, mas eu quero repetir. Amados, nós estamos no mês de outubro, então 10 meses já se passaram, praticamente estamos entrando no mês de número 10. E eu pergunto para você, quantos querem uma colheita sobrenatural? Quem quer fazer uma grande colheita? Para uma colheita sobrenatural, para uma grande colheita, qual foi as sementes que você plantou nesses 10 meses? Quando eu falo de dízimos e ofertas nós sabemos que dízimos nós devolvemos e ofertas nós entregamos. Mas veja bem, então se eu já estou no mês de número 10, vamos supor que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu fui abrindo covas na terra. E nela eu fui lançando a semente. Então, no mês de janeiro, eu lancei o meu dízimo, eu lancei a minha oferta. Neste solo, na palavra de Deus. E aqui eu enterrei. Mas quando chegou fevereiro, faltou fé no meu coração, situações aconteceram, eu pulei por cima. E aí março, abril, maio, junho. E aí foi chegando o mês de setembro. Eu lancei a semente, fechei a cova, e outubro, estamos nesse mês agora. Então, quando eu olho para trás e eu quero uma colheita sobrenatural, quero fazer uma grande colheita, qual foi as sementes que você deixou durante todo esse período? A mesma fé que eu tenho para colher, eu preciso ter para plantar. Estou falando isso, como disse na sexta-feira, estamos sonhando projetos para a construção da igreja aqui do lado, com uma capacidade para 600 pessoas. Quantos podem dizer amém? Amém? Banheiros masculino, feminino. Aleluia, né? A equipe multimídia não vai ser sala multimídia, vai ser estúdio. Está escrito lá no projeto, estúdio, lá em cima. O Edmilson não vai ficar mais naquele canto, vai ficar numa posição mais privilegiada. O som vai ficar bem mais distribuído do que aqui hoje. E este espaço transformado na igreja de crianças, salas, fraldário, tudo isso é muito bom, não é verdade? E por experiência que eu já tenho, mais de 25 anos na fé, quando a igreja começa a construir, ela toma esse passo de construção, parece que o solo fica adequado e apropriado para as sementes que são lançadas. É tempo do povo prosperar. Quantos creem nisso? Quando você começa a trabalhar nesse projeto, na construção, é aí que o povo de Deus prospera. Porque Deus começa a formar um ciclo.
Deus prospera o povo abençoa o reino de Deus, Deus prospera o povo abençoa o reino de Deus, e é uma roda que começa a girar e ganha velocidade. Amém? Então, nós temos outubro, novembro e dezembro para terminar esse ano. Talvez a sua semeadura não foi tão boa assim nos meses que se passaram, mas ainda há tempo de fazer uma boa semeadura nos meses que está faltando para terminar o ano. Amém? Algumas pessoas estão me perguntando, pastor, quando nós de fato iremos construir a pedra fundamental? Creio que a irmã está aqui, a irmã Isabelle, que é a arquiteta, junto com a mãe dela, que é engenheira, um período de 60 dias aproximadamente. Tem alguns projetos que precisam ser completados, mas até lá você pode preparar a sua melhor oferta, aquela oferta que vai entrar para a história. Amém? Assim como eu conto algumas que eu já fiz muito antes de ser pastor e como que Deus me abençoou. Eu gostaria que você ficasse de pé então no seu lugar. Segure o seu dízimo, o seu envelope com o dízimo, com a sua oferta. Nós vamos orar e agradecer. E nesse mês de outubro você estará lançando essa semente. E a semente lançada ao solo, existe uma lei sobre ela. A lei de crescer, florescer e produzir novos grãos. Amém? Então ela está embaixo de uma lei. Quando você devolve o dízimo, quando você entrega a oferta, está embaixo de uma lei de multiplicação. E eu creio nisso. Se eu tenho fé para colher, eu preciso de fé também para poder plantar. Glória a Deus. Segure então a sua oferta, o seu dízimo, porque nós iremos orar. Altíssimo Deus, eterno Pai, eu quero liberar uma palavra profética nessa noite, que em tempos de construção, é tempos também de prosperidade no meio do povo de Deus, porque é uma roda que começa a girar. Então, Pai, que empresas comecem a surgir, novos negócios começam a ser entregues nas mãos dos teus filhos, promoções no trabalho, processos que estão na justiça, sejam entregues nas mãos dos teus filhos com causa favorável. Pai, abençoa a tua igreja, prospera, que venhamos ouvir testemunhos de milagres nessa casa. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, e todos dizem: sai do teu lugar e coloque aqui na frente, por favor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Glória a Deus, pode recolher. As minhas mãos eu quero levantar. Declare a letra desta canção. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, um pouco diferente do que os irmãos estão acostumados a me ver. Para quem conhece um pouco, é um sermão nessa noite que eu quero trazer para você. Ele vai trazer alguns detalhes muito interessantes. Eu gostaria que você anotasse. Amém? Porque é um sermão expositivo. E nós vamos trabalhar com o texto de 1 Reis, capítulo 19. Amém? O tema dessa mensagem é o segredo da caverna. O segredo da caverna. O que é que Elias foi procurar dentro daquela caverna? Por que é que Elias atravessou um deserto
para entrar dentro de uma caverna? Vamos aprender? Você já abriu a Bíblia então, em 1 Reis, capítulo 19? Como eu digo lá nos devocionais, né? Abra a tua Bíblia, porque a minha já está aberta. Glória a Deus. Então, coloque o texto aqui para nós. Abra teu coração nessa noite e deixe a palavra de Deus entrar. Preste atenção. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, vou até dar mais uma ênfase aqui, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Vamos parar aí. Veja bem, quem conhece o contexto da história, né, sabe que uma grande vitória havia acontecido. Deus usou Elias contra os profetas de Baal. Fogo desceu do céu sobre a oferta, e naquele dia todos os profetas de Baal foram destruídos. Mas eu quero trabalhar contigo nesse texto e chamar a tua atenção. Então veja bem, Elias agora está vivendo uma grande vitória em seu ministério. Ele está no ápice do seu ministério. Uma grande vitória, um acontecimento sobrenatural, ele acabou de testemunhar. Deus usou ele como uma ferramenta, como um instrumento dentro daquela nação. Bom, o que nós aprendemos nesses versículos é que quando você tem um chamado, e eu creio que você tem um chamado, quantos podem dizer amém? Quando você tem um propósito de Deus, aquilo que Deus te chamou para fazer, o inferno vai se levantar para tentar impedir que você cumpra o propósito. O inferno fará de tudo para tentar te impedir, te paralisar, para que você não cumpra o propósito para qual Deus te designou. Mais interessante aqui também que eu vejo, que quando alguém está atuante na obra de Deus, você está trabalhando, você está cooperando na casa do Senhor, fazendo a obra de Deus, anunciando o Evangelho, você se torna conhecido, tanto nos céus, como também no inferno. Porque nesse texto, no primeiro versículo, o texto diz que Acabe fez saber a Jezabel. Então, os demônios também sabem, justamente te conhecem assim, olha, aquele homem, aquela mulher está causando um estrago naquele bairro. Porque traficantes se converteram. Porque pessoas que estavam viciadas nas drogas foram libertas. Casamentos que já estavam praticamente destruídos foram restaurados. Aquele homem, aquela mulher vai prejudicar os nossos negócios aqui no inferno. É um problema para nós. Então eles vêm com as suas mentiras, com as suas ameaças para tentar te parar. Acabe fez saber a Jezabel. Então Jezabel manda um recado agora para Elias, justamente do que ela tinha a intenção de fazer. E aí que entra uma mentira do diabo, e a gente que trabalha com vida, muitas vezes o diabo a atormenta, e ele mente para as pessoas, pastor, eu tenho medo do que o diabo pode fazer com a minha vida. Amado, ele não pode fazer nada com a tua vida, porque você está lavado e remido pelo sangue do Senhor. Amém? Mas ele tem as suas mentiras, e ali mesmo Elias tendo vivido uma grande vitória, Jezabel faz uma ameaça. Na verdade, Jezabel foi um gatilho para aflorar as emoções de Elias. E muitas vezes você que está atuante na obra, ou de repente foi muito usado por Deus, estava fazendo a obra de Deus, de repente o diabo criou uma situação, criou uma Jezabel para vir contra a tua vida e te paralisar. Bem que eu sabia que a minha esposa... Não é isso que eu estou falando.
o instrumento usado foi Jezabel. Mas eu estou falando que ele pode usar outros instrumentos. Muitas vezes a Jezabel, né, seja um próprio amigo, alguém que você ama, alguém que estava no teu convívio, que te machucou e que te feriu. E te paralisou no propósito que Deus tinha para a sua vida. Quantos estão me entendendo? Então veja bem que a atuação de Jezabel na vida de Elias era justamente interromper e parar aquilo que Deus estava fazendo através da vida de Elias. Porque nos dias de Jezabel, toda a nação se corrompeu. Eles adoravam e se prostravam diante de outros deuses e sacrificavam até mesmo os próprios filhos. Então agora, quando se levanta Elias naquela nação, ele se opõe àquele sistema, ele cria um problema para aquele sistema, então ele se torna alvo. Todo homem e mulher de Deus que está fazendo a obra também serão alvo das astúcias, das ciladas, das afrontas do maligno. Quantos me entendem? Amém? Tá, e qual é a atitude que ele tomou? Vamos para o versículo de número 3, acompanhem comigo. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Temendo. Né? Então ele trabalhou os medos, trabalhou as inseguranças, foi no fundo da alma dele. De certa forma, veja bem, alguém que foi usado para que fogo do céu caísse, matar 450 profetas de Baal, teria medo de uma mulher chamada Jezabel? Não, mas de certa forma, a palavra dela acionou feridas emocionais. Acionou alguns problemas internos que estava dentro dele. Isso aflorou, temendo pela própria vida. Ou seja, trabalhou o medo no coração dele e isso o paralisou. E agora ele está querendo salvar a própria vida. Amados, eu vejo muitas pessoas que estão fazendo a obra de Deus, que fizeram a obra de Deus com muita alegria, com muito entusiasmo, mas de repente um gatilho emocional, uma situação aconteceu e essas pessoas foram paralisadas diante daquela situação. E de repente você ouve uma expressão: a partir de hoje eu vou viver a minha vida, porque aí eu fico cuidando das pessoas e não vivo a minha vida. Agora eu vou começar a viver a minha vida. Mas viver qual vida fora de Cristo? Viver qual vida fora do propósito de Deus? Porque há um propósito de Deus na sua vida. Como eu sempre digo, você não está nesta terra por uma coincidência ou por um equívoco, mas você está aqui para cumprir um chamado, você está aqui para cumprir um propósito de Deus. Deus te escolheu e Deus te chamou. Quantos creem nisso? Então veja bem, então não há vida fora de Deus, e aí ele queria salvar a própria vida. Ah não, a partir de agora eu vou cuidar mais de mim, vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha vida. A maioria das vezes que eu escuto esse tipo de conversa, as pessoas se esfriam na fé e abandonam. Elas abandonam tudo aquilo que elas estavam fazendo em Cristo. E agora ele deixa o seu moço, na verdade é um discípulo que ele estava treinando. Por causa disso, então, por causa da afronta de Jezabel, né, ele se paralisou e agora ele fala: vou viver minha própria vida, e ainda agora ele deixa o discipulado. Ou seja, quando eu paro na obra de Deus, quando eu desisto, alguém, né, não vai cumprir o propósito, alguém não vai chegar onde que Deus quer, porque eu desisti. Deixa eu te explicar melhor. Veja bem, eu ando junto com Eliel. Deus colocou nós para caminharmos junto. E agora chega na metade do caminho e fala: olha, Eliel, estou te abandonando porque eu tenho que viver a minha própria vida, porque eu cansei de estar aí trabalhando para Deus. Você viu aí, agora a Jezabel me afrontou, salva a sua vida também. E tchau. Então aqui, Deus estava trabalhando na minha vida, na vida do Eliel, e simplesmente eu chego e falo: tchau. Game over, acabou. E quantas vezes nós vemos isso acontecendo? Os discípulos crescendo, sendo nutridos, sendo alimentados, e de repente você fala assim: não, cansei, não quero mais. Não vou cuidar mais de você, chega, eu vou ver a minha vida agora. E aquela pessoa, de repente, em alguns casos, se desviaram, se perderam.
Ah, pastor, porque era fraco? Não, porque ele estava sendo alimentado, porque ele estava sendo cuidado. Ele recebia proteção e ele olhava aquela pessoa como um referencial. E agora então Elias deixa o seu discípulo e segue para dentro de um deserto. Quando você sai do propósito que Deus tem para a sua vida, você vai experimentar desertos na sua vida. Quando você sai do propósito para o qual Deus te designou, vai vir alguns desertos pelo seu caminho. E nós sabemos que deserto é lugar de aridez, de sequidão, ou seja, não tem vida. Você vai experimentar então morte. Agora nesse texto, no versículo de número 4, olha só como que continua. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Espera aí, ele estava fugindo, temendo pela própria vida. Agora ele chega no deserto e pede para Deus matar ele. Ficou incoerente essa história. Foge para salvar e agora pede para Deus matar. Na verdade, ele não queria morrer, mas havia uma dor muito grande dentro dele. É a mesma coisa a pessoa que tira a própria vida. Você ouve os relatos e testemunhos de pessoas que chegaram à beira da morte ou que tentaram o suicídio. Na verdade, elas não queriam morrer, mas elas queriam tirar a dor que estava dentro delas. Então, muitas vezes está doendo, está ferindo, a pessoa fala assim, eu quero morrer. Na verdade, ela não quer morrer, ela quer a atenção. Ela está querendo a atenção. Na verdade, ele estava querendo chamar a atenção de Deus. Deus, eu quero morrer. Olha, eu quero morrer. Escuta, eu quero morrer. Eu quero chamar a tua atenção, Deus. Mas chamar da forma errada. Porque Deus não atende crianças birrentas. Nós podemos fazer birra com os nossos pais, mas não com Deus. E ali naquele momento, então, ele fala que ele queria morrer e que ele não era melhor do que os seus pais. E aí, então, quando a gente sai, abandona o propósito que Deus tem na nossa vida, a gente fala, na igreja tem gente melhor, eu saí da igreja, o pastor nem vai se importar comigo, porque lá tem o Marcelo, porque lá tem a Isabela, porque lá tem o Wagner, porque lá tem o Cleito, porque lá tem o Edmilson, tem outros lá, nem vai se importar comigo mesmo, é que eu morra logo, Deus. Porque eles vão continuar a obra, porque eles chegaram agora, são bem melhor do que eu, então eles vão fazer com muito mais excelência. Então, veja bem que essas questões estavam acontecendo na vida desse homem, e ele em pleno deserto. E ele em pleno deserto e a alma sendo consumida. Quantas pessoas estão vivendo assim hoje? Elas até dão um sorriso, mas por dentro a alma está sendo esmagada, está sendo tragada aos poucos. Por que isso está acontecendo? Porque você saiu do propósito que Deus tinha para a sua vida. Porque quando você está dentro do propósito de Deus, o propósito gera satisfação e alegria no teu interior. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus! Então a gente percebe isso. E agora vamos para o versículo de número 5 e versículo de número 7. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Continuando, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Preste atenção, tornou a dormir. Versículo de número 7. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Amém? Agora, 2 vezes, então vamos imaginar a cena. Ele está no deserto, ele vê uma árvore e agora ele deita embaixo dessa árvore. E ali ele conversa com Deus, Deus, eu quero morrer. Deus, eu quero morrer, parecendo aquela hiena, é uma hiena que parece naqueles filmes animados, não sei, da Era do Gelo, nós vamos morrer. Então, Deus, eu quero morrer. Deus, eu quero morrer, eu não sou melhor do que ninguém. Tem gente bem melhor e bem mais capacitada do que eu. E ali ele dorme choramingando. Então, de repente, ele é acordado por um anjo e agora tem pão e tem água para ele tomar. Ele senta ali, ele come o pão, bebe da água. Algo deveria acontecer naquele momento, tinha um anjo ali servindo ele.
Era para levantar falando em mistério, não era? Eita, mistério, fogo, fogo, fogo. Alguma coisa era para acontecer. Mas ele estava tão apático e tão destruído emocionalmente que a palavra de Deus diz que ele volta a dormir. Ele volta a dormir. Muitas vezes você tenta ajudar alguém que está com problemas emocionais seríssimos. Você tenta ajudar essa pessoa e essa pessoa está dormindo o sono da alma. Ou seja, ela interage com você, mas a alma dela dorme. Ou seja, ela não tem mais, no interior dela não tem vida com Deus. Não há um rio fluindo. Por isso que quando Eliel canta essa música, agita as águas paradas da minha alma, essa canção mexe muito comigo. Porque eu vejo aquela água parada, cheia de vermes, aquela água parada, cheia de lodo, e aí de repente vem aquela torrente de água e ela vai limpando tudo e vai renovando aquele lugar. Então a pessoa que está nessa condição, o anjo trouxe pão e trouxe água. Veja bem, nós sabemos que a palavra de Deus, ela representa a vida, ela é o pão nosso. Então, quando você chega nessa pessoa que está embaixo de um zimbro, que está dormindo, e você acorda ela, e você vai trazer a palavra, você vai tentar levantá-la, erguê-la, ela não tem força. Ela fala, eu não consigo. E você ora com ela para que o Espírito Santo de Deus, representando a água, possa trazer vida. Ela fala, eu não consigo. Vamos, você consegue, você vai ser usado por Deus, vai voltar para o propósito que Deus tinha na sua vida. Eu não consigo mais, eu não tenho força. E de repente essa pessoa dorme novamente. Quando eu falo dorme, ou seja, ela se entrega, ela não luta pelo propósito que Deus tem na vida dela. Quantos estão me entendendo? Então, pela segunda vez agora, o anjo vai lá novamente, com mais pão e mais água e fala, bebe, come, porque a caminhada vai ser longa. Então, quando uma pessoa está nessa situação, ela precisa ser levantada. Ela precisa ser levantada, mas ela precisa ter essa atitude. O pão e a água representam justamente o que ela precisa para viver. O alimento básico, a palavra de Deus e a obra do Espírito Santo de Deus na vida dela. Amém, amados? Então, pela segunda vez, o anjo vem naquela pessoa. Amados, nessa igreja nós trabalhamos com o discipulado, trabalhamos com a casa de paz. Então, a gente percebe isso na prática. Quantas e quantas vezes os pastores mandam alguém te ajudar? Vai lá, ajuda fulano. Vai lá, faz uma campanha na casa do fulano, 3 dias de oração. Vai lá, faz uma oração por ele, unge a casa dele, ministra uma palavra. Aí a pessoa, eu não consigo, estou fraco. Fica que nem aquelas galinhas da Angola, falando que está fraco. Não está fraco não. Seja fortalecido na presença do Senhor. Amém? Então, Deus envia os anjos, que são homens e mulheres cooperadores na obra de Deus. Amém? Então ele manda homens e mulheres cooperadores na obra de Deus para ajudar aquele que está caído. Mas quem está caído também precisa querer ser ajudado. Às vezes eu encontro com pessoas e eu converso com elas e você percebe que elas não querem ser ajudadas. Ou então elas querem que literalmente você carregue ela no colo. Não, amado, você precisa se erguer, você precisa se levantar para o propósito que Deus te chamou. Tem um propósito para Deus cumprir na tua vida e eu creio nisso. Glória a Deus. Então agora pela segunda vez, depois da segunda refeição, ele se levanta do lugar. Vamos para o versículo seguinte. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Por isso que é interessante, hoje eu estou colocando comida na mesa. Amém? Terça-feira também eu coloco comida na mesa, sexta-feira eu coloco comida na mesa, todos os dias de manhã eu coloco comida na mesa,
para que você tenha força para caminhar. Muitas vezes tem pessoas que só vai receber esse alimento, que é o culto de domingo. E esse alimento que ele está recebendo nesse culto, né, que vai dar forças para que ele possa chegar até no próximo domingo. Quantos estão entendendo? Mas aqui era uma proposta de 40 dias. 40 dias, né, com aquele alimento que ele acabou de comer, ou seja, Deus queria levar ele agora por um caminho sobrenatural. Queria levar Elias para uma experiência sobrenatural. Amados, e se você se dispõe, se você se entrega na presença do Senhor, pode ter certeza que você vai ser transformado. Pode ter certeza, mas é um caminhar. É todos os dias. Eu recebi uma palavra, né, o discipulador, né, o líder, o apacentador da Casa de Paz, liberou uma palavra na minha vida, eles estão me acompanhando, então eu preciso dar os primeiros passos. E quando fala caminhada, quer dizer, não é um milagre instantâneo, não é uma varinha de condão, é algo que eu preciso vivenciar, eu preciso praticar todos os dias. Eu preciso tomar uma decisão que quero ser curado. Eu preciso tomar a decisão, como a pastora pregou, de viver e andar por um novo caminho. Quem está me entendendo? Porque eu tomo a decisão de andar, então eu começo a andar na força desse alimento que é a palavra de Deus, e de repente vem o sentimento de tristeza, vem aquela sensação de derrota. Eu não vou conseguir mesmo. Não, eu desisto, eu paro, eu canso. Não, vamos, fulano, mais um pouquinho, você consegue. Você consegue, aí a pessoa de novo, né? E aí de repente vem uma palavra, um telefonema, eu desisto de novo, chega, não aguento, vou parar. E a pessoa vai parando, porque ela não entende que ela precisa traçar uma meta, um objetivo. Eu quero uma vida transformada, eu quero andar por um novo e vivo caminho. Então eu tenho que tomar a decisão de andar e saber que não vai ser fácil, mas na força desse alimento, da palavra que eu recebo, que é ministrada na minha vida, eu vou conseguir andar nesse caminho sobrenatural. Quantos podem dizer amém? Fiquei sabendo que teve irmãs aí que andaram 10 quilômetros e teve umas que ficou querendo ficar pelo caminho. Era só 10 quilômetros de caminhada, né? Mas você precisa insistir. E quando você completa, você fala, uau, eu andei 10 quilômetros. A recompensa. Mas se você for olhar para o processo, toda vez você para. Todos querem a recompensa, né? Depois eu vi lá nos status, né? 10 quilômetros, 10 quilômetros, 10 quilômetros. Mas teve um processo. E Elias precisava agora passar por esse processo para descobrir o segredo da caverna. Para descobrir o que estava esperando ele lá dentro. Então, continuando aqui, amados, vamos para o versículo de número 9. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Veja bem, o problema não é entrar na caverna. Porque tem dias, nós somos seres humanos, que você não amanhece bem. Nossa, hoje eu estou... Então entra lá no seu quarto, você vai fazer um bem para a humanidade, tranca a porta. E aí, né, passou 3, 4, 5 horas, e aí, tá tudo bem? Agora está melhor. Né? Vem o dia mal. O problema não é entrar na caverna, o problema é querer permanecer lá dentro e fazer da caverna a sua casa. E a caverna pode ser o quê? Pode ser um quarto fechado. A caverna pode ser até alguma coisa que te dá prazer e você fala, não, porque, na verdade, a caverna, nesse contexto, era o que tirava Elias do propósito, porque o propósito de Elias não era dentro da caverna, era lá em Jerusalém.
Então, estar dentro da caverna era estar fora do propósito de Deus. Ah, pastor, eu não estou dentro de um quarto, mas talvez você virou maratonista de séries da Netflix, da Amazon. Não perde um Cobra Kai. Quem tem 45 anos sabe, né? Então, veja bem, e aí de repente essas coisas, né, te manteve num lugar, e aí você também guardou os seus sentimentos ali, não, é aqui mesmo, né, deixa eu quieto num canto, e as feridas estão ali dentro. Mal curadas, não foram cicatrizadas, né, raízes de amargura, você saiu do propósito, não, deixa eu quieto no canto, vou ficar por aqui mesmo. Mas nesse momento, dentro dessa caverna, alguma coisa começa a acontecer. E aí, de repente, agora, uma pergunta. Que fazes aqui, Elias? Por que Deus abre o discurso, o diálogo, fazendo uma pergunta para Elias? Ô, Elias, eu estava te esperando, bilu, bilu, teteia, Elias. Vem com o papai, pula no colo de papai. Você atravessa todo o deserto. Você lutou lá com Jezabel, com os demônios lá. E entra na caverna, Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Deus está fazendo essa pergunta, o que você está fazendo aqui? Justamente falando assim, Elias, por que é que você está fora do seu propósito? Responde. Ele pede para Elias responder, porque nós temos a resposta dentro de nós. Você tem a resposta porque você está vivendo essa situação hoje. Você tem essa resposta. Então, dentro da caverna, o segredo da caverna, na verdade, agora, é um discipulado pessoal com o próprio Deus. Que privilégio ser discipulado por Deus, não é verdade? Mas talvez seria melhor ser discipulado por homens. Porque homens têm a tendência, né, de querer, né, de fazer vista grossa, adular. Mas com Deus é diferente. Ele vira para Elias e fala assim, o que fazes aqui, Elias, dentro da caverna? E talvez nessa noite Deus está falando para você, o que fazes? E você sabe aonde? Talvez dentro do seu quarto. Talvez algo que está ocupando toda a tua vida e agora o propósito de Deus foi para o espaço. Talvez você vai estar amanhã lá lavando roupa e Deus vai falar assim, o que você está fazendo aqui? Ah, pastor, graças a Deus não vou lavar mais roupa. Não, estou dando só alguns exemplos. Não sei se você está conseguindo entender. O que fazes aqui? O que você está fazendo aqui dentro? Assim que começou esse discipulado dentro da caverna. Uma conversa muito franca e direta. E nessa hora, o que você responderia para Deus? O que eu responderia para Deus se Ele fizesse essa pergunta? Vamos ver o que aconteceu, versículo 10. Elias respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Então agora ele está trazendo um relatório. Porque eu tenho sido o quê? Zeloso. Ah, eu tenho trabalhado tanto lá na igreja e ninguém está me reconhecendo. Faço tudo tão perfeito lá. Nossa, o pastor nem olha para mim, nem dá graça e paz. A hora que eu estou lá limpando a cadeira, o pastor nem olha. Aquele momento era para ele olhar, ele nem olha. Faço as coisas com tanto zelo na casa de Deus, mas parece que ninguém reconhece. Parece que todo mundo deixou aliança, parece que hoje em dia ninguém mais quer buscar a Deus. Né? Você está buscando a Deus, todo mundo só está falando de festa, festa, festa. De farra, 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 ah não. Eu olho para meus vizinhos do lado, ninguém busca a Deus e parece que são tão felizes. Ah, eu olho para os colegas de trabalho, ninguém busca a Deus, parece que todo mundo é tão feliz. Ah, parece só eu que estou nesse negócio de igreja. Ai, domingo na igreja eu poderia estar fazendo outra coisa melhor. Né? Só eu que estou sendo zeloso, só eu que estou aguardando a aliança, na verdade estou jogando minha vida fora. Derrubar os altares, né, matar os profetas, ou seja, ninguém valoriza, você está na igreja, não dá um pingo de valor se você está buscando Deus ou não, o que vai adiantar?
Não adianta nada você buscar a Deus. A gente pensa assim, né? Mas na hora da morte dá uma... Nossa, a pessoa muda radicalmente. Né? Coisa assim, você vê mudança. Então, o que vai adiantar? Ninguém respeita, você vê aí o que está acontecendo. Essa era a conversa de Elias. Eu fiquei só, a grande chave. Só tem eu. Só eu que passo por isso. Ah, não, só eu que enfrentei lá aquela situação com a irmã fulana de tal. Só eu que enfrentei aquilo lá com o irmão. Só eu. Parece que escolhe só eu. Eles estão achando que eu sou o Cristo, parece que só olham para mim. Só tacam pedra em mim, parece que só tem eu. Só eu. Só eu. Só eu, Deus. Não tem mais ninguém. E agora, Deus, ninguém está valorizando. Ó, você vê, eu estou fazendo tudo. Né? O Senhor mandou lá para o ribeiro, lá para a beira do riacho, eu fui. Aí o Senhor manda pão através de corvo. Corvo, Deus! Não poderia ser pelo menos uma pombinha? Você mandou um corvo, um urubu para me alimentar. E aí o Senhor me tira de lá, manda para a casa de uma viúva. Que vergonha, porque na verdade nós que tínhamos que sustentar as viúvas, e o Senhor me manda para a casa de uma viúva. E aí me manda sozinho para enfrentar os profetas de Baal. Só eu, Deus. Agora querem, olha só com a recompensa. Olha a recompensa desse trabalho todo. O que adiantou cuidar de pequenos grupos? O que adiantou discipular? Olha a recompensa. Agora querem me tirar a vida. Oh, céus! Oh, vida! Discipulado acontecendo lá na caverna. E Deus só olhando assim. Certo. Veja nesse momento do discipulado no versículo 11. Cadê o computador? Vamos no versículo 11. Tá, vamos aqui abrir minha Bíblia. Versículo 11, você está com a sua Bíblia aberta. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Gente, presta atenção. O discurso de Eliseu não mexeu com Deus. Presta atenção, gente, precisa cair a ficha, porque nós, seres humanos, até mesmo quando fala discipulado, pequenos grupos, né, pastores, aí quando fala assim, mas eu não me senti amado, eu não me senti amado. Por quê? Porque na sua cabeça, amor é isso aqui. Deixa eu ver aqui, se eu pegar um negocinho assim, né, alguém que coloca você no carro, coisinha linda de Jesus, nenenzinho, papai, vai, 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 não chora, não chora. Isso aqui não é amor. Amor vem responsabilidade, vem correção. Eu amo os meus filhos. E não dispensei a vara quando era criança. Por quê? Porque eu quero livrar eles do mau caminho. Quem está me entendendo? Então veja bem que nesse discurso aqui, né, de Elias, Deus fala assim, sai para fora. Né, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Ou seja, Elias literalmente sai para fora e suba no monte. Sai para fora e suba no monte. Amados, existe um momento, né, quando fala, né, você sai para fora da caverna, e que aqui agora eu estou falando subir no monte, para mim, é quando você vai buscar a presença de Deus. Eu decido buscar a presença de Deus. Eu decido agora começar a ter leitura de Bíblia, eu decido agora ter vida de oração, eu decido jejuar, eu decido me aproximar de Deus. Eu não vou ficar lambendo as minhas feridas emocionais, porque não tem remédio que cura. Você pode ir em todos os psicólogos, você pode ir em todos os pastores, vai continuar feridento, lambendo as feridas. Por quê? Porque você tem que tomar uma decisão. E muitas vezes, né, dentro de um discipulado e de um cuidado, eu gosto de falar sobre isso, que eu gosto de esfregar sabão de barra que mata a bactéria. E bucha, daquelas antigas, que fica lá no pé. Tira a bactéria, tira as areias e a ferida sara. Mas quando você faz esse processo, as pessoas falam, não me ama, você não me ama, você não gosta de mim,
Sim, amados, é por isso, porque eu creio que Deus tem um propósito na tua vida e você precisa estar saudável, você precisa estar de pé, você precisa ter resistência. Então saia dessa caverna e suba no monte, porque eu vou falar contigo. Olha o discipulado acontecendo dentro dessa caverna. E aí, vamos lá então, no versículo 11, está aqui agora na tela, né? E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Continuando. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Então, aqui, grandes manifestações passando agora na frente de Elias, manifestações, né, sobrenatural, um grande vento forte passando sobre ele, e Deus não estava naquele vento. E agora, de repente, um terremoto, tudo começa a tremer, Deus não estava no terremoto. E aí um cício, ou seja, uma brisa suave, e Deus se apresenta. Às vezes tem pessoas que só quer assim, por exemplo, o ruim é que eu não posso chegar perto das pessoas por causa da distância social, mas vou dar um exemplo aqui, o Ramon. Ramon, fica mais aqui, por favor. Mantendo a distância social, pega a trena, por favor. Então, Ramon está aqui, ele está com a máscara, pode ficar aqui. E o Ramon está passando por problemas seríssimos, emocionais. Vem para cá porque está dando retorno. Aqui assim, ó. Ele está passando por problemas emocionais, espirituais, feridas, pisaram nele, machucaram ele, fizeram ele como bananinha de bolicho, do Ramon. Aí o que acontece? Aí o Ramon precisa ser curado, precisa ser tratado, amém, amados? Só que o Ramon, e aí Deus manda um discipulador, ou um apacentador das casas de paz, ou o próprio pastor, manda alguém na vida dele. Então, de repente, o Senhor me manda. Então, o Ramon, ele espera que eu chegue assim, vento, fogo, terremoto! Eis que te digo, servo, é hoje a tua vitória. Eu gosto disso. Vocês viram no início do culto. Mas o que transforma a vida é assim, irmão, eu te amo, mas você precisa tomar vergonha na cara. De forma bem suave, não tem? Irmão, eu te amo, mas você precisa tomar vergonha na cara. Eu estou falando isso porque eu amo muito você. Mas você está fazendo isso dentro de casa, isso. Quem está entendendo? Deus está nesse negócio, uma brisa suave, mas que fendia as rochas. Poxa, o meu discipulador, aquele irmão, falou que eu tenho que tomar vergonha na cara. Porque tem que mudar o interior aqui dentro. Algo precisa acontecer aqui. Quem está me entendendo? E se ele for num lugar, só está esperando isso aqui. Terra, fogo, terremoto! O que está aqui dentro continua a mesma coisa. Pelo contrário, ele vai achar, eu sou a bolachinha do pacote e Deus falou comigo. Mas as feridas emocionais permanecem. E aí ele nunca vai atingir o propósito que Deus tem na vida dele. Sabe por quê? Porque aí ele ficou bem uma semana. Aí na outra semana ele está ruim de novo. Aí ele volta em mim, terra, fogo, terremoto. Aí ele fica bem. Mas o que está aqui dentro nunca é tratado. E se não tratar o que está aqui dentro, ele nunca vai atingir o propósito que Deus tem na vida dele. Quantos me entenderam? Obrigado, Ramon. Ramon é uma bênção no discipulado, viu, gente? Se tem um menino bom, é esse daí. Glória a Deus. Então a voz é suave e tranquila, é justamente a voz de um discipulador, de um apacentador. Mas tem que falar verdades que muitas vezes o teu pai não teve coragem de falar para você. E talvez você não aguente ouvir essas verdades. Mas quem está do lado de fora consegue perceber. Presta atenção que nesse discipulado, esse segredo de caverna aqui, em momento algum Deus faz afago em Elias.
Em momento algum, Deus afalfa, faz carinho emocional em Elias, mas sempre com um discurso muito curto e direto. Que fazes aqui? Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E agora vamos para o versículo de número 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio a voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Espera aí, gente, Deus já tinha perguntado isso. Para que perguntar duas vezes? Ele já tinha perguntado uma vez, por que pergunta? Novamente, Deus está te chamando, escuta, presta atenção. Deus está falando para mim e para você, o que fazes? O que você está fazendo? O que você está fazendo com um chamado? O que você está fazendo com um propósito? O que você está fazendo com um talento? O que você está fazendo com um dom que eu entreguei na tua mão? O que é que você está fazendo? Talvez você tenha uma boa desculpa, mas boas desculpas não comovem o coração de Deus. Amém, amados? Então, e aí de repente, quando ele pergunta o que faz aqui, aí no versículo 14, vamos continuar, e aí ele respondeu, novamente a ladainha, gente, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor. Deus, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Então a mesma ladainha. Quantas vezes você vai ficar, você está sendo discipulado, está num pequeno grupo, vai ficar na mesma ladainha. Pastor, se o senhor soubesse o que aconteceu comigo no ano de 2000, janeiro, era dia 28 de janeiro, o sol estava se pondo, pastor. 6 meses de discipulado se passaram. Eu não consigo esquecer aquele ano 2000, janeiro, dia 28. E 2 anos de discipulado se passaram. Já era para ter crescido, já era para ter mudado. Quem está me entendendo? É que com a máscara não dá para ver a expressão do rosto, você fica assim meio na dúvida, não tem? O que está acontecendo aí por trás? Então a mesma ladainha novamente, já não tinha falado isso para Deus? Eu acredito que, na verdade, Elias falou assim, na primeira Deus não falou nada, mas agora na segunda ele vai me dar razão. Na segunda ele vai me dar razão. Eu acho que ele queria ouvir isso de Deus. É verdade, né, Elias? Jezabel. Jezabel é muito má, Elias, ela não te merece, não. Não, Elias, não, eu vou comprar essa briga agora, Elias. O pau vai pegar agora. Não, fica tranquilo. Não, você está sozinho? Não, peraí, vou te arrumar uma companheira. Já que você está falando que está só. Eu acredito que ele esperava, que Deus falasse algo com ele. Que massageasse o ego. E muitas vezes as pessoas estão esperando isso. Por isso que hoje o cristianismo está tão complicado. Sabe por quê? Porque hoje o cristianismo que se vende é assim... Ou agora nós vamos falar, esse irmão entrou na igreja e ele ganhou um carro 0 quilômetro. Conta para nós como é que você ganhou o carro 0 quilômetro quando você entrou aqui na igreja. Agora vamos para esse irmão, ele vai falar da casa própria que ele ganhou agora, aceitando o Cristo Jesus. Conte mais da sua casa própria para nós. Agora nós vamos falar com o irmão, esse irmão ganhou uma viagem de férias para Miami, e ele chegou de Miami, conta a sua viagem, como é que foi? Isso é Cristo, minha gente, é vitória, 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 é vitória. E a semana que vem temos a campanha da vitória. E nessa campanha da vitória, você vai ser ungido com o óleo que eu trouxe de Israel, e esse óleo vai ministrar sobre a tua vida. Eita glória, a sua vida será transformada e você vai prosperar. E o caráter continua, grosso, cavalo, estúpido. O marido não se converte. Diga amém, me ajuda, gente. Me ajuda. Eu nem sei de onde saiu essas coisas. Eu nem sei de onde saiu, gente. Foi mal, escapou. Então, veja bem, que com Deus o cristianismo é diferente. Ele quer tratar aqui dentro.
Ele quer tratar dentro de nós. Amém? É aqui dentro que precisa ser tratado. E aí então a gente continua agora no versículo de número 15. Disse-lhe o Senhor, vai, volta até o caminho. Presta atenção, vai e volta ao teu caminho. Então, é isso aqui, né? A caverna está lá, o segredo da caverna. Vou ver o que Deus vai falar comigo. E aí eu entrei lá. Tá. Deus falou agora, vai e volta ao teu caminho. Então eu pergunto para você, aonde você parou? Aonde você caiu? É nesse ponto que Deus quer que você levante e continue a tua jornada. Amém? É nesse ponto que Ele quer que você levante e continue a jornada, continue o propósito que Ele tem na sua vida. Preste atenção. Para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Versículo 17. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Para aí. Então, olha o que o discipulador, Deus, falou para o seu discípulo, Elias. Volta ao caminho. Ou seja, aonde você caiu? Aonde você parou? Você está lembrado? Então volta, sabe por quê? Porque eu tenho um propósito na sua vida, e agora você vai ungir Azael, Jeú e Eliseu no seu lugar. Ou seja, quando você se dispõe a levantar e voltar para o propósito de Deus, vidas vão ser transformadas, vidas vão ter propósitos. Quantos estão me entendendo? Através da sua vida. Porque, veja bem, nós sabemos que Elias foi recolhido pelo Senhor numa carruagem de fogo, certo? Bom, não poderia ser no monte ali, era a oportunidade. Mas não, a obra não completou. A obra continua. Então, através da sua vida, outras vidas virão. Através da sua vida, é um pai, é uma mãe, é um tio, é um primo, é um irmão, é um vizinho. Alguém será ativado no reino de Deus por causa de você. No final fala assim, unge Eliseu no seu lugar. Ah, você está reclamando, eu vou pôr Eliseu. Não, ou seja, quando eu completar a obra na sua vida, Eliseu vai continuar. Essa igreja vai crescer, daqui um dia será construída e os irmãos estarão glorificando a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Mas se Cristo não voltar antes, vai chegar o dia de nós partir. E aí tem uma geração que vai ficar em nosso lugar. Mas por que é que essa geração vai ficar em nosso lugar? Porque a gente tomou a decisão de cumprir o propósito de Deus. Então, se você está dentro da caverna, se você está encolhido num canto, quantas pessoas deixaram de ser ativadas no propósito por causa do seu posicionamento? Então eu preciso me posicionar e deixar Deus me usar. Interessante aqui agora, eu já estou partindo para o final, que Elias não questionou. Elias não falou assim, não, eu não volto, lá eu não volto mais. Lá eu não volto, nunca mais eu piso lá. Nunca mais eu piso lá de novo. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu aqui agora, que ele obedece à voz do Senhor e vai cumprir o propósito. Você que está ouvindo essa palavra nessa noite, cumpra o propósito que Deus tem para a tua vida. Quantos podem dizer amém? Versículo 18. Também, olha só, Deus terminando. Agora, imagina, então Elias ouviu a palavra de Deus e agora ele está saindo da caverna, o segredo, acabou de receber o segredo da caverna, vai botar o pé para fora, espera aí, não terminou. Naquele momento ele poderia falar assim, servo lindo, coisinha bonita do papai, vai que a vitória é tua, é nós, você vai arrebentar, Elias,
Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias, igual você, eu tenho 7.000. Porque muitas vezes nós achamos que situações que nós enfrentamos é só nós. É o vitimismo, né? Só eu. Isso só acontece comigo. Parece que tudo que é mais difícil, eu estou lá no caixa, lá no mercado. A hora que chega a minha vez, acaba a bobina da máquina. Porque só acontece comigo isso. Já aconteceram com vocês? Já aconteceu comigo também. Bem na minha hora, acaba a bobina da máquina. Então, a sensação, quando ele falou assim, eu fiquei só. Deus está falando para ele, eu tenho 7.000 que eu também guardei. Então, você que está aqui hoje buscando a presença de Deus e Deus tem propósito na sua vida, saiba que Deus tem mais 7.000 igual a você. Glória a Deus. Aí ele fala, joelhos que não se dobraram. Ou seja, não abandonaram o propósito. Não se entregaram ao sistema. Ah, não, está tudo perdido mesmo, está tudo perdido, o mundo está feio. Ih, não adianta não, esse negócio de cair na igreja não vai adiantar mais não, está tudo perdido mesmo, acabado. Ele falou assim, igual você, eu guardei 7.000, eles não dobraram o joelho, ou seja, eles não se prostraram diante de outros deuses, não entregaram o propósito, se manteram firmes na fé. E para terminar, boca que não o beijou, ou seja, não se entregaram os prazeres. Se mantiveram firmes no propósito de Deus. Amém? E assim termina o discipulado de Elias dentro da caverna. E eu pergunto para você nessa noite, né, Deus pergunta para você, o que é que você está fazendo aqui? O que você responde para Ele? Estou escutando um cric, cric, cric dentro da igreja. Eu gostaria que você ficasse de pé então. Lembra que já no livro de Gênesis, quando Adão e Eva, eles pecam, quando eles desobedecem, automaticamente eles saem do propósito. E quando eles saem do propósito, percebem que estão nus, se escondem. E aí Deus entra no jardim perguntando, onde estão? Olha Deus fazendo pergunta lá no início. Onde estão? Onde vocês estão? Você acha que ele não sabia onde eles estavam? Mas ele sempre esperando uma resposta sua, esperando uma resposta minha. E qual é a resposta que você vai dar? E agora ele está fazendo uma pergunta hoje. O que você está fazendo aqui? É para você olhar para dentro de si. Talvez hoje você está dentro de uma caverna, entrou lá dentro e não saiu mais. Não tem fogo, terremoto, vento, vendaval, tempestade que te tira lá de dentro. Às vezes Deus mandou tantas pessoas em sua vida, mas você não conseguiu ouvir nenhuma delas. Nenhuma delas foi o suficiente para você. E Deus pergunta novamente, o que é que está fazendo aqui? Existe um propósito na sua vida. E quando você toma a decisão de cumprir, outras vidas são abençoadas também. Pode dar a sequência. E eu creio que nessa noite Deus está ativando homens e mulheres aqui na igreja e que estão assistindo o culto online. Ele está chacoalhando cada um de nós, justamente para colocar dentro do propósito dele, dentro do propósito do reino. E isso é amor. Amém? Porque todo pai, ele quer abençoar os filhos, mas para que os filhos sejam abençoados, precisam obedecer. Para encerrar, a gente conhece a história. Elias não sabia, mas existia uma grande recompensa. Uma grande recompensa.
A Bíblia fala de arrebatamento, e arrebatamentos que aconteceram, fala de Enoque, o homem que andou com Deus, e Deus o levou, e fala de Elias. Havia uma grande recompensa para ele fora da caverna. Então existe uma grande recompensa para você fora da caverna e não dentro da caverna. Se ele insiste, fica ali dentro, entrega os pontos, pendura a chuteira, ele não receberia a grande recompensa. Talvez hoje você tenha jogado a recompensa que Deus quer te entregar para o lado de fora. Mas eu creio que nessa noite você está voltando para o propósito, voltando para aquilo que Deus te designou para fazer. Quantos podem dizer amém? Curva a tua cabeça, eu quero orar contigo. Altíssimo Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço por cada vida que está aqui, que também está nos assistindo. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor falou profundamente a corações que estão aqui, quebrando barreiras, despedaçando grilhões, pondo em liberdade aqueles que estão cativos. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor está ativando propósitos, chamados, porque cada um que está aqui, o Senhor que chamou. Por isso, nessa noite eu peço que o Senhor guarda, que o Senhor proteja. Quando chegar em casa, o Senhor continue falando, o Senhor continue ministrando na alma desse irmão, na alma dessa irmã, porque talvez está fugindo do chamado, mas que nessa noite volte para o propósito. Pai, assim eu oro e te peço, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos recebem e tomam posse dessa palavra? Você pode aplaudir o Senhor porque Ele é digno? Glória a Deus. Ainda de pé, eu já quero encerrar essa reunião agradecendo você que está aqui conosco, você que está em casa também. Está um pouco diferente as filmagens, porque a nossa câmera foi para São Paulo fazer um passeio e está voltando. Fazer umas calibragens, dar umas arrumadas, um monte de coisa técnica que eu não sei. Então estamos sendo filmados por esta câmera e essa aqui, a principal, está em São Paulo uma hora dessa. Amém? Mas eu quero agradecer a todos que estão aqui e também em casa. E quero liberar uma palavra em sua vida, no livro de Números, no capítulo de número 6. Eu quero que você tenha uma semana abençoada e uma semana produtiva. Continue acompanhando, né, as nossas programações nas redes sociais, os nossos devocionais, porque tenho certeza que Deus vai falar contigo profundamente. Estenda tuas mãos na posição de receber. Números capítulo 6, versículo 24 diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Todos dizem amém. Até a próxima semana.